Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem o irmão Miguel Cardoso pediu-me que falasse sobre o dízimo. Antes de mais nada, tentemos defini-lo. O que é o dízimo? O dízimo para mim, prezado irmão, não é um ato mercantilista. O dízimo, querida irmã, é uma ação litúrgica, por intermédio da qual eu demonstro meu reconhecimento ao Todo-Poderoso por suas bênçãos, sustentos, provisões, saúde e por sua presença constante em minha vida. Se eu oro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu devo também agradecê-lo por todas as bênçãos recebidas. O dízimo, portanto, é uma ação litúrgica, um culto que prestamos ao Todo-Poderoso, aquele que possui em suas mãos o ouro, a prata e as pedras preciosas deste planeta. Ele é o dono de todas as coisas. E quando eu lhe entrego o dízimo, eu estou demonstrando-lhe o meu amor e a minha gratidão. Por conseguinte, o dízimo não faz parte exclusivamente da lei. Antes mesmo de Moisés decretá-la, Abraão, conforme veremos daqui a pouco, já prestava culto ao Senhor dos Exércitos, entregando-lhe o dízimo. Vejamos aqui em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18. Este episódio ocorreu aproximadamente 6 séculos antes da ascensão de Moisés como libertador e legislador de Israel. Diz a palavra de Deus: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Ora, Abraão vinha de uma guerra, de uma batalha renhida, na qual ele saiu-se vitorioso. E agora, em reconhecimento ao Senhor dos Exércitos, ele entrega a Melquisedeque, rei de Salém, da cidade que outrora ocupava o mesmo sítio ou o mesmo lugar da atual Jerusalém. E dessa forma, o patriarca dos Hebreus adora o Senhor na pessoa de Melquisedeque. Se lermos também a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 28 e versículo 22, nós observamos que Jacó, que vivera antes da decretação da lei de Moisés, já adorava a Deus com seus dízimos, com os frutos de seu trabalho. A lei veio, e os dízimos em Israel tornaram-se comuns. Mas, após o cativeiro de Babilônia, com a vinda dos judeus do exílio, eis que estes resolveram fechar as mãos ao Todo-Poderoso. Agora, em meio àquela tristeza, àquela carestia, aquelas amarguras todas, os judeus já não traziam os seus dízimos à casa de Deus. Por esse motivo, muitos sacerdotes estavam deixando o santo ministério para prover o seu próprio sustento. E é neste momento que o Senhor levanta o profeta Malaquias com uma palavra urgente ao seu povo. Leiamos aqui Malaquias capítulo 3 e versículo 10. Diz a palavra de Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Prezados irmãos, eu tenho experimentado em minha vida, em minha família, a bênção do dízimo. Eu tenho um testemunho, eu vou tentar resumi-lo. Eu tenho um testemunho maravilhoso acerca do dízimo. Quando eu me aposentei, minha esposa aconselhou-me a comprar um imóvel. E eu o fiz. Mas quando eu paguei o imóvel, eu percebi que eu não havia dizimado o Senhor. E isso afligiu-me. Senhor, o que eu devo fazer agora? E eu estava disposto, inclusive, a contrair um empréstimo bancário para pagar aquela dívida para com o meu Deus, para com aquele que sempre me sustentou. Foi nesse momento que a minha esposa interveio. Não faça isso, porque eu venho economizando há algum tempo para que comprássemos os móveis para o nosso novo apartamento. Vou consagrá-lo todo ao Senhor. E ela sim o fez. E, para resumir a história, não sentimos falta daquele dinheiro. Dizimamos ao Senhor. Demos-lhe aquilo que a Bíblia nos preceitua, inclusive o Senhor Jesus Cristo. E assim pudemos mobiliar o nosso apartamento. E o Senhor Jesus Cristo fala acerca do dízimo. Vejam aqui como ele é categórico também. Repreendendo os fariseus que tentavam fazer do dízimo, faziam do dízimo uma moeda de barganha com o Todo-Poderoso. Por isso, repreendes o nosso Senhor. Diz ele: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora, atentemos à última expressão do Senhor. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Observaram? O dízimo, portanto, não é algo exclusivo da lei de Moisés. É algo exclusivo de quem do Senhor recebe tantas bênçãos, tantos bens. Daquele que todos os dias recebe o pão nosso de cada dia. E, finalmente, podemos citar aqui mais um versículo acerca do dízimo. Desta feita, nós abriremos as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. A minha recomendação é que todos os filhos de Deus pratiquem este ato litúrgico. Dizimem, façam-no, não como ato mercantilista, mas como um culto a Deus. Então, adore a Deus, não somente com o seu coração, com a sua alma,
com o seu entendimento, com todos os seus talentos, mas também com os seus haveres materiais. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Eu terei o máximo prazer em responder-lhe a pergunta de acordo com este livro, a Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante, a infalível e completa Palavra de Deus. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.